Tela inteira. Aí, a Nayara chegando. Boa noite. Boa noite, Nayara. Porque eu tenho uma amiga Nayara e acabo confundindo. Jura? Que diferente. Nayara. Quero sair daqui primeiro. Estão vendo a tela? Sim. Sim? Pronto? Sim, meninas? Alô? Sim, Pro. E se alguém... Oi. Se alguém pedir para entrar, vocês me avisam, que agora eu não consigo ver mais, tá? Ok. Tá bom. Bom, nós vamos falar hoje da farmácia clínica no contexto hospitalar. Na aula passada, a gente participou daquela palestra sobre o farmacêutico na UTI. O que vocês acharam da palestra? Foi muito bom, Pro. Eu achei bem interessante, assim, não tinha ideia dessa necessidade de uma sedação maior do que o normal, da necessidade de uma sobredose de alguns medicamentos, dos cuidados que a gente tem que ter. E me chamou muita atenção a escolha do medicamento e os cuidados associados a uma característica físico-química do medicamento, que é a da solubilidade, se ele é lipossolúvel ou se ele é hidrossolúvel. Então, isso eu achei bem interessante, porque às vezes a gente não consegue fazer essa integração de conteúdo, de conhecimento, e a gente vê que na prática isso acontece mesmo. Bom, na aula anterior, nós falamos da prescrição farmacêutica. Então, a gente começou falando, no início do semestre, a gente falou das atribuições clínicas do farmacêutico, daí nós falamos da questão do cuidado, que hoje é preconizado pelo Ministério da Saúde, cuidados farmacêuticos, e daí a gente começou pela prescrição farmacêutica, lembram? Sim. Na aula de farmácia hospitalar, agora eu estou confundindo as duas disciplinas. Na aula de farmácia hospitalar, a gente falou sobre os hospitais, as características dos hospitais, o que é um hospital, como é que ele pode ser classificado. E quando a gente fala da farmácia clínica, a gente fala principalmente do que acontece no ambiente hospitalar. Então, se a gente voltar lá no começo, eu disse para vocês que primeiro apareceu o termo farmácia clínica, na década de 60 nos Estados Unidos, e depois o termo cuidados farmacêuticos ou atenção farmacêutica na década de 80. Se a gente voltar, então, ao surgimento do conceito, a farmácia clínica, ela é o que acontece dentro do hospital. A atenção farmacêutica seria o acompanhamento ambulatorial, ou seja, do paciente que não está internado no hospital. Mais recentemente, o que a gente percebe é uma confusão de conceitos. Tem alguns autores e algumas pessoas que usam farmácia clínica para qualquer atividade clínica do farmacêutico. Eu prefiro chamar essa atividade clínica de cuidado farmacêutico. Eu acho que isso corresponde melhor ao que a gente vê nos artigos, principalmente onde nasceu essa proposta de cuidados farmacêuticos. E a farmácia clínica, apesar de a gente ter uma definição que fala que são atribuições clínicas, mas é tudo aquilo que a gente faz relacionado à clínica, mas dentro de um hospital. E daí, voltando lá na década de 60, que eu falei para vocês, ela surgiu nos Estados Unidos
a partir de duas constatações. A primeira, que o tratamento medicamentoso dentro do hospital estava ficando cada vez mais caro, por conta do aumento do número de medicamentos, do arsenal terapêutico disponível na década de 60, que foi uma década onde apareceram vários medicamentos novos, e o aumento de problemas relacionados a medicamentos, principalmente os erros de medicação. E foi a partir daí, então, que surgiu essa proposta de uma atuação clínica, ou seja, do farmacêutico assumir, fazer parte, ou assumir a sua função dentro da equipe multiprofissional, visando aí uma melhor assistência ao paciente. Então, se a gente voltar lá na questão do hospital, quando a gente pensa no hospital, a gente diz que a internação hospitalar, ela representa um momento crítico. Primeiro, para a vida do paciente. Se o paciente estiver bem, ele não vai estar num hospital. Ele só vai ser internado se realmente ele tiver um comprometimento da sua saúde. Então, isso já representa um agravante na situação do paciente. Mas, se a gente pensar em tudo o que pode acontecer dentro do hospital, a gente percebe que é um ambiente onde existe um risco muito grande de erros de medicação. Por quê? É um ambiente estressante, é um ambiente que exerce pressão sobre os profissionais de saúde, e a gente tem vários elos dentro do hospital que compõem essa cadeia do medicamento, desde que ele é prescrito até que ele chega ao paciente. Então, você vai ter a interferência do médico, do farmacêutico, do enfermeiro, do pessoal de suporte da enfermagem. A gente tem vários elos e vários locais e momentos onde pode acontecer um erro de medicação. E um outro problema é que, algumas vezes, a gente pode ter aí discrepância entre os medicamentos que o usuário de medicamento ou que o paciente usa antes de ser internado, principalmente quando a gente está falando de processos crônicos. Imagina um paciente hipertenso, que quando ele é internado, será que existe uma continuidade do tratamento? Existe a possibilidade do paciente continuar com os mesmos medicamentos, ou os medicamentos vão ter que ser alterados mesmo, porque vão ter alguma interferência, ou não são adequados para um paciente internado? Se a gente pensar, isso acontece muito com pacientes que têm diabetes tipo 2, porque a maioria dos hipoglicemiantes, eles têm que ser suspensos, por exemplo, quando o paciente vai passar por uma cirurgia. Quando um paciente com diabetes, ele vai passar por uma cirurgia, mesmo que ele não use insulina, o medicamento mais seguro é a insulina. Então, o paciente deve ser orientado a suspender o medicamento, a trocar previamente pela insulina, para ter tempo de adequar a dose, para que ele passe por uma situação estressora, que é a cirurgia. E depois, quando é que ele vai voltar para o medicamento que ele usava antes? Quem é que vai orientar? Como é que vai ser avaliado? Então, tudo isso representa um momento crítico na vida do paciente. A gente não chegou em farmácia hospitalar lá na disciplina, porque a gente estava falando de hospital. Mas a definição que a gente tem hoje, a gente falou lá na primeira aula, quando a gente falou um pouquinho da legislação que trata de hospital e farmácia hospitalar. A farmácia hospitalar é a unidade clínica, administrativa e econômica dirigida por farmacêutico. Então, essa definição, ela traz para a gente o quê? Que a farmácia hospitalar, ela tem uma dimensão que é técnico-gerencial. Passa por um processo administrativo e também econômico. Ontem, eles falaram muito isso naquela live que a gente assistiu sobre antineoplásicos.
o peso que tem um tratamento, tanto para a instituição quanto para o serviço. Isso tem que ser pensado e vai ser gerido também pelo farmacêutico. Então, a farmácia hospitalar, ela tem uma dimensão que é técnico-administrativa e tem uma dimensão que é assistencial, que é clínica. Por isso que aqui está dizendo que ela é uma unidade clínica, administrativa e econômica. O que é importante? Lembrar sempre que essa farmácia tem que ter um farmacêutico. Tem que ter um farmacêutico responsável, que é uma discussão que no Brasil ainda é complicada, porque alguns hospitais de pequeno porte tentam não cumprir a lei, tentam interpretar a lei de uma forma como se a farmácia dentro desses hospitais fosse um dispensário, fosse um local de armazenamento de medicamentos e que não fosse uma farmácia. Mas o entendimento é que, independente do tamanho do hospital, existe uma farmácia hospitalar e, obrigatoriamente, tem que ter um farmacêutico responsável. A farmácia hospitalar, atualmente, é entendido como uma unidade que é ligada diretamente à direção do hospital ou serviço de saúde. Se vocês lembrarem na aula passada, lá da farmácia hospitalar, eu mostrei um organograma onde a farmácia era entendida como um setor de apoio ligada a materiais. Ou seja, nesse modelo anterior de organograma de hospital, a farmácia era entendida como um lugar de armazenamento, um almoxarifado de medicamentos. E hoje a gente sabe que não. Então, para que a farmácia hospitalar consiga realmente atingir o seu objetivo, ela não pode estar ligada a um setor de materiais. Ela tem que estar ligada diretamente à direção do hospital ou do serviço de saúde onde ela está inserida. E, da mesma forma, ela não consegue funcionar sozinha, de forma isolada. Ela tem que trabalhar de forma integrada às outras unidades administrativas do hospital. Para que a farmácia funcione de uma forma adequada, a gente tem um padrão mínimo. A indicação da SBRAF, Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, ela recomenda que exista um farmacêutico para cada 50 leitos. Então, hospitais maiores têm que ter mais farmacêuticos. E mesmo assim, é um padrão mínimo, porque se a gente tiver um farmacêutico só num hospital que tenha 50 leitos, esse farmacêutico não vai exercer farmácia clínica, ele vai trabalhar basicamente no gerenciamento de estoque, no processo de dispensação e distribuição dos medicamentos, mas dificilmente ele vai ter condição de se envolver com a área clínica do hospital. Tudo bem até aqui? Sim, Alguma coisa que vocês queiram falar, comentar? Não, prof, tudo bem. Bom, a farmácia clínica, ela surgiu na década de 60, como eu já falei para vocês, e num primeiro momento, qual foi a estratégia utilizada para se realizar essa atividade ou esse serviço? Foi a visita à beira do leito. Então, a farmácia clínica, ela foi uma atividade que surgiu, num primeiro momento, com essa interação, com essa necessidade de interação entre o farmacêutico e o paciente. Acho que vocês já devem ter visto em filmes americanos, em séries médicas americanas, sempre tem um paciente deitado lá no leito,
e vai a equipe e fica em volta do paciente, conversando até sobre o diagnóstico, possibilidades. Isso acontece muito em filme americano. Aqui a gente tem alguns hospitais que têm essa prática de fazer essa visita em equipe ao paciente. Eu já passei por alguns hospitais, por situações assim, nunca trabalhei em um hospital, mas tantas as vezes que eu acompanhei alguém no hospital, ou que eu fiz avaliação de um hospital, eu nunca vi isso ser colocado em prática, da equipe passar discutindo o caso. O que a gente vê? Passa o médico, passa o enfermeiro, passa o farmacêutico. Então, a gente tem essas visitas, não de uma forma conjunta, mas elas acontecem. E o para você conseguir ter uma integração entre os profissionais e um diagnóstico que seja completo, todos os profissionais têm que anotar as suas observações no prontuário do paciente. Então, a primeira coisa, quando você implanta a farmácia clínica no hospital, o entendimento é que prontuário não é do médico, prontuário é do paciente. Se o prontuário é do paciente, todos os profissionais que, de alguma forma, se envolvem no tratamento daquele paciente, no cuidado daquele paciente, têm que ter acesso ao prontuário e vai lançar lá as suas observações. Vocês conhecem algum exemplo de visita à beira do leito que seja em equipe? Ai, não lembro, Pro. Não. E vocês, alguma vez, Eu lembro quando a minha mãe operou, é, ela foi tirar o útero, o ovário, né? Aí ela se internou no hospital lá da Prevent Senior. E pelo menos assim, que eu me lembro, assim, entrou umas 3 pessoas no quarto, aí ficaram conversando, viram a planilha dela, né? Aí viram se ela estava se alimentando, se ela tinha ido no banheiro, se ela estava com febre. Aí um estava conversando com o outro, aí pediu o fisioterapeuta. Isso daí ainda me lembro. Eu acredito que seja isso. isso. E tinha algum farmacêutico nessa equipe? Não, o farmacêutico só veio bem depois, porque a fisioterapeuta mandou chamar, porque assim, a minha mãe ficou muito debilitada, né? E foi muito invasivo. Na realidade, era um câncer benigno, tipo 2, e que ela tirou, né, todos esses órgãos, e aí teve que se aprofundar um pouco para os rins. E ela ficou muito debilitada, ela não conseguia ficar em pé, ela ficou muito frágil, né? E aí foi quando eu acredito que era um farmacêutico, porque ele falou assim que iria mandar providenciar no estoque, ela precisava tomar Insuri, porque o fisioterapeuta passou Insuri para ela tomar, entendeu? E como não tinha, eles iam ter que fazer uma dosagem, não sei o que lá para ela, para poder ela se reanimar um pouco, né? Mas eu lembro disso, só isso. Tá, então, assim, de alguma forma você vê uma equipe passando, e a prática é que essa equipe passe todos os dias, tem um horário de visitas. Mas o ideal é que o farmacêutico fizesse essa visita junto com a equipe. Na verdade, assim, o que a gente tem hoje? A gente não tem uma metodologia que seja específica para a farmácia clínica. Na verdade, cada instituição, a partir da sua realidade, das suas necessidades, define protocolos, procedimentos, mas todos eles têm que, em algum momento, permitir esse contato do farmacêutico com o paciente e com a equipe multiprofissional. Se não for na beira do leito, que seja através do prontuário, mas isso tem que ser bem definido e o prontuário tem que ter informações suficientes que permitam a análise tanto do farmacêutico quanto de qualquer outro profissional de saúde, o que às vezes é um problema. Então,
hoje dentro do hospital, dos hospitais, se trabalha muito essa questão da qualidade do prontuário, porque você tem que ter uma informação que permita que seja feita uma análise, a partir dessa análise, uma reorientação, uma definição do plano de cuidado, um acompanhamento, e que permita que todos os profissionais participem desse processo. A farmácia clínica, então, ela é um setor ou uma das atribuições da farmácia hospitalar. Então, se a gente pensar na farmácia hospitalar, como eu já falei, ela tem uma dimensão que é técnico-gerencial e tem uma dimensão que é assistencial. Essa dimensão assistencial ou clínica é o que a gente chama de farmácia clínica. A farmácia clínica, então, ela só pode existir se naquele serviço já tiver uma farmácia hospitalar bem definida e bem estruturada. Não dá para fazer farmácia clínica sem que exista uma farmácia hospitalar estruturada, porque a farmácia clínica é um setor da farmácia hospitalar. Como eu disse para vocês, não existe uma metodologia definida. A gente tem várias formas de exercer a farmácia clínica ou de começar a implantar a farmácia clínica numa instituição hospitalar. Uma das referências em farmácia clínica no mundo é o professor Inês Ruiz, da Universidade do Chile. No Chile tem um curso, todo mês de julho tem um curso de aperfeiçoamento em farmácia clínica que recebe pessoas da América Latina, inclusive do Brasil, para fazer esse curso. E nos artigos da professora Inês, ela recomenda o quê? Que a farmácia clínica, para que ela consiga atingir os objetivos, o farmacêutico, ele deve se organizar para fazer uma visita diária a todos os pacientes. Essa visita diária pode ser só o farmacêutico, ou pode ser em equipe, o que seria mais adequado. E, a partir dessa visita, o que ele vai fazer? Ele vai anotar as informações que ele encontrar nessa visita, vai fazer uma revisão do prontuário do paciente e, se necessário, vai buscar informações com a equipe. A partir dessa visita, da revisão dos prontuários, de informações dadas pela equipe, ele identifica problemas. Que problemas? No nosso caso, nós vamos identificar problemas relacionados a medicamentos. Que tipo de problemas? Um medicamento foi prescrito pelo médico e o paciente não consegue deglutir aquele medicamento porque o medicamento vem em uma forma farmacêutica que o paciente não consegue, ele perdeu essa habilidade. Ou é um paciente que está sedado e veio uma forma farmacêutica sólida. Ou se percebe que apareceu um sintoma novo de um dia para o outro no paciente, e esse sintoma pode ser decorrente de um medicamento, pode ser o efeito colateral de um medicamento. Ou até mesmo a constatação de que esse paciente não melhorou, não teve uma evolução clínica esperada, e pode ser porque esse paciente não está reagindo ao medicamento escolhido. Então, o que o farmacêutico vai fazer? Ele vai levantar problemas relacionados a medicamentos, vai chamar ou vai participar de uma reunião com a equipe multiprofissional. Nessa reunião, ele fornece informação sobre os medicamentos que estão sendo utilizados, estão sendo prescritos, e esta equipe, de forma conjunta, define uma proposição de intervenção em relação ao tratamento medicamentoso. Então, basicamente, seria esta dinâmica da farmácia clínica. Eu dei para vocês, faz uns 15 dias, o artigo sobre a implantação da farmácia clínica no Einstein. No Einstein tem um curso tem uma residência multiprofissional em saúde na área de oncologia. Geralmente o exame é em julho,
Eu não sei esse ano com a pandemia como ficou, mas geralmente é em julho e essa residência começa no final do ano. E nessa residência eu sei que a equipe se reúne periodicamente para discutir os pacientes. E o farmacêutico faz parte desta equipe. Ele participa de todas as reuniões de equipe para discutir o atendimento, a evolução do paciente, a adequação de tratamento, a situação daquele paciente. Dúvidas? Não, por enquanto não. Não? Não, Bom, quando a gente pensa na farmácia clínica, eu já ouvi, assim, de médico falar para mim, vocês estão querendo interferir na minha prescrição? Sim, estamos querendo interferir nas prescrições. Na verdade, o que a gente traz para a discussão hoje é que a prescrição também é uma atividade multiprofissional. O diagnóstico é do médico. Nenhum outro profissional é formado para fazer diagnóstico. Mas a prescrição, tanto de medicamentos quanto de intervenções não medicamentosas, ela é, sim, uma discussão multiprofissional. Por quê? A partir de um diagnóstico, a gente consegue perceber, a gente consegue propor um medicamento mais adequado para aquele paciente. Se a gente pensar no fisioterapeuta, a partir de um diagnóstico, o fisioterapeuta consegue pensar o melhor exercício, o melhor procedimento para aquele paciente. E então é por isso que a gente traz essa discussão de que a prescrição é uma atividade multiprofissional, para que ela atinja realmente o objetivo que se quer. Quando a gente acompanha a implantação desses serviços em equipe multiprofissional, o que a gente percebe? Que essa interferência ela é positiva, ela melhora a qualidade dos serviços prestados ao paciente, porque a gente tem uma discussão a partir de diferentes pontos de vista ou a partir de diferentes áreas de conhecimento, quando a gente fala em equipe multiprofissional. Essas interferências diminuem o óbito, então a gente consegue um resultado melhor para o paciente, diminui o número e o tempo de hospitalização, o que é muito importante, porque a gente tem aí uma diminuição de custo, uma diminuição do risco do paciente de adquirir uma infecção hospitalar, porque ele sai mais cedo do ambiente hospitalar, e reduz de uma forma bem impactante os custos hospitalares. Então, muitas vezes, o que a gente percebe é que o médico prescritor, ele não tem conhecimento de todo o arsenal terapêutico que pode ser utilizado para aquele paciente. E nem acho que ele tem que saber, ele tem que estar preocupado mesmo com o diagnóstico. Mas quando a gente consegue discutir com ele, mostrar interações, mostrar adequação de dose, a gente consegue tratar melhor, atender melhor o paciente e reduzir, muitas vezes, os custos associados àquele tratamento. Daí eu peguei esse artigo aqui, olha, é um artigo antigo, de 1999, mas que já tratava dessa questão. Esse autor aqui, Mohamed, ele fez um estudo com 2 grupos de 50 pacientes cada. Na verdade, ele tinha um grupo controle e um grupo que recebeu o que ele chamou de atenção farmacêutica, ou uma interferência clínica do farmacêutico. Todos os 100 pacientes utilizavam a varfarina. E, na verdade,
qual era a proposta? Era avaliar se a interferência do farmacêutico melhoraria o manejo da varfarina. O que acontece com a varfarina? A varfarina, o que é mesmo, gente? O que vocês sabem sobre a varfarina? É alguma coisa ligada a trombolismo, é isso? Trombolismo. Tromboembolismo? É, alguma coisa assim. Alguma coisa já vi falar nisso daí, nesse nome aí. Cíntia? Não sei aqui. O que a Cíntia sabe da varfarina? É um anticoagulante, Pro? Ela é um anticoagulante. Como é um anticoagulante, ela é indicada para quê? Em que situações? Trombose, né? Trombose ou na prevenção de uma trombose? Pode ser. Então, pacientes com acidentes cardiovasculares, geralmente, ou por um infarto, AVC, ou que não podem sofrer trombose, eles vão receber a varfarina. O que mais que vocês sabem da varfarina? O que mais que vocês sabem da varfarina? Ai, prof, eu não sei. Eu não sei nada, na verdade, sobre a varfarina. Vocês já tiveram farmacologia, vamos lá, lembra alguma coisa dela? Minha farmacologia faz tanto tempo e foi tão precária que eu não lembro mesmo. Lade. Ó, elas fecham até o microfone nessa hora, para eu não nem escutar. Não, nada de vocês. Não, vocês estão escutando o que eu estou falando, mas vocês fecham o microfone para eu não sentir nem a respiração de vocês aqui, ó. Não lembro. Pronto. Não lembro. Coagulante. É um anticoagulante e ela tem alguns problemas sérios no manejo, porque é um medicamento que ele sofre interferência de vários fatores, tanto de alimentos quanto de outros medicamentos. Então, é um medicamento de difícil manejo. O caso clínico que vocês vão fazer hoje é da varfarina. E o paciente, ele só vai ser liberado quando a dose estiver adequada para aquele paciente. E a dose, a gente tem alguns exames laboratoriais que a gente precisa ter acesso para avaliar se aquela dose é a correta para o paciente. Então, na verdade, a varfarina, o manejo dela envolve um acompanhamento laboratorial e a definição, por exemplo, da dieta que o paciente vai fazer em casa. Que tipo de alimento ele pode ingerir, o que não pode, a quantidade, tudo isso é definido quando a gente fala num plano de cuidado para a varfarina. E por ser um medicamento com um manejo tão complexo, esse autor comparou, então, dois grupos, um grupo de pacientes sem o acompanhamento e sem interferência do farmacêutico, e outro grupo com interferência do farmacêutico. E olha que interessante, no grupo acompanhado pelo farmacêutico, ele reduziu em 2 dias o tempo de internação. Parece pouco, gente, mas não é. São 2 dias de internação, de custo, de ocupação de vaga, de exposição ao risco. Então, aqui ele conseguiu demonstrar que o acompanhamento e a interferência do farmacêutico faz diferença, e faz uma diferença que pode ser
mensurada. Olha aqui, reduziu o tempo de internação de 7 para 5 dias. Olha que interessante. Bom, como eu falei para vocês, para o setor de farmácia clínica ser implementado, ele tem alguns requisitos. E o primeiro deles é que se tenha uma farmácia hospitalar organizada, estruturada, com funções e atividades definidas. Então, como aquela farmácia hospitalar está estruturada? Tem uma farmácia central, tem farmácias satélites, quem tem a responsabilidade de fazer isso, quem tem a responsabilidade do controle de estoque, quem tem a responsabilidade da análise das prescrições, como essa análise vai ser feita, como isso vai ser documentado. Então, a farmácia ela tem que estar muito bem estruturada para que você consiga implementar o setor de farmácia clínica. Desenvolvimento de recursos humanos. É necessário recursos humanos não só na farmácia hospitalar, mas existe um trabalho que é ou que deve ser feito com todos os profissionais do hospital. Todos os profissionais ligados ao tratamento medicamentoso têm que saber que existe um setor de farmácia clínica. E qual é a responsabilidade e a autoridade deste serviço? Porque à medida que a gente começa a discutir uma prescrição, a questionar uma prescrição, se isso não tiver sido muito bem trabalhado culturalmente dentro do hospital, vocês conseguem imaginar o nível de conflito que vai acontecer? Quer dizer, o médico prescreve, a gente vai lá e questiona a prescrição. O enfermeiro vai lá administrar e a gente não deixa de administrar daquela forma. Se não houver um trabalho integrado, se todos os profissionais não souberem o que é a farmácia clínica e qual o objetivo dela, isso só vai gerar conflito. Porque parece que a gente está questionando a autoridade do outro o tempo todo. Não é que a gente está questionando a autoridade, a gente parte de um pressuposto que ele é um trabalho em equipe. Se é um trabalho em equipe, algumas coisas têm que ser discutidas o tempo todo. Deu para entender a diferença? Então, imagina assim, se a gente voltar na palestra da semana passada, que eles falaram da falta de alguns medicamentos para pseudoanalgesia. Daí, o prescritor quer trabalhar com medicamento e você não tem e não consegue ter acesso, você vai ter que mostrar para ele, olha, eu tenho essa alternativa terapêutica, qual é o risco, qual é a dose, qual o benefício, porque qualquer medicamento vai ter risco, qualquer medicamento vai ter benefício e vai ter problemas. Então, a gente tem que apresentar alternativas mais fundamentadas num conhecimento científico, no nosso conhecimento técnico. Tudo bem? Sim. Adoção de um sistema de distribuição de medicamentos adequado ao perfil do hospital. Então, para a gente pensar na farmácia clínica, esse sistema de distribuição ou de dispensação, ele já tem que ter sido planejado e implantado, seja ele dose unitária, dose individual, se vai sair da farmácia central direto para o paciente, se vai para uma farmácia satélite. Então, todo esse sistema, ele tem que estar definido e implantado para que a gente consiga dar um passo além, que é a implantação da farmácia clínica. Deve haver uma comissão de farmácia terapêutica multiprofissional, atuante e comprometida. O que é isso? É a comissão que define a padronização de medicamentos do hospital, ou seja, quais os medicamentos vão ser utilizados dentro daquela unidade. E só são aqueles medicamentos?
Prioritariamente, sim. Mas a própria comissão deve prever mecanismos para discussão de exceções. Existem exceções? Existem. E não há lugar melhor para aparecer exceções do que no hospital. Muito diferente da atenção básica. Na atenção básica, dificilmente você trabalha com uma exceção. Se existe uma exceção, muitas vezes esse paciente é encaminhado para atenção secundária ou para a própria atenção terciária. Agora, dentro de um hospital, aparecem situações onde deve haver uma forma de acolher, de discutir e de, algumas vezes, aceitar a necessidade de medicamentos que não estão padronizados. Mas a exceção não pode ser a regra. Por isso que a gente orienta que a padronização de medicamentos, ela seja sempre discutida por uma equipe multiprofissional. E essa comissão tem que se reunir periodicamente e tem que estar aberta a sugestões, a solicitações, tanto de inclusão quanto de exclusão. A padronização de medicamentos, ela é considerada uma das atividades ligadas à gestão técnica do medicamento, porque ela está discutindo produto. Mas, na verdade, nós vamos falar mais para frente de avaliação de novas tecnologias. A padronização, a gente pode considerar ela como uma atividade que faz uma interface entre a gestão técnica e a gestão clínica. Por que uma interface? Porque eu não consigo imaginar você fazer uma padronização que não atenda o perfil específico do público-alvo daquele hospital. Eu posso escolher o melhor antihipertensivo, mas será que ele é adequado ao público que está sendo atendido naquela unidade, naquele hospital? Qual é a característica daquele público? Faixa etária, doenças, comprometimentos, comorbidades, tudo que pode interferir na definição e na escolha de um medicamento. Então, a padronização hoje, apesar de ser considerada uma etapa da gestão técnica, a gente trata ela como uma atividade que está bem na interface, que você não consegue pensar só o produto pelo produto, a gente tem que avaliar o produto relacionado ao público, aos pacientes que são atendidos dentro daquele hospital. Tudo bem? Deu para entender o raciocínio? Sim, Sim, Pro. deu. Sim. O outro requisito é que, dentro do hospital, exista um centro de informação de medicamentos. Na maioria dos hospitais isso não existe. Ele não é um serviço de farmacovigilância, que é o que a gente está mais acostumado. O que seria um serviço de farmacovigilância? Quando eu falo isso para vocês. O que vocês entendem? Um serviço de farmacovigilância dentro do hospital? Pega? É que acompanha os efeitos adversos que os medicamentos causam, não? Acompanha os efeitos adversos. E dentro do hospital, isso é mais fácil, muitas vezes, da gente detectar, porque o paciente está sendo acompanhado muito de perto. Então, você consegue perceber aparecimento de sintomas novos, alguma alteração do paciente, diferente de quando ele está aí na casa dele. Que às vezes ele tem até um sintoma novo que é decorrente de um medicamento, mas ninguém nem percebe. Então, o serviço de farmacovigilância, ele recolhe informações para sistematizar essas informações e encaminhar para o Serviço Nacional de Farmacovigilância, para que seja estabelecida uma causalidade, ou seja, será que realmente aquele efeito, ele é um efeito decorrente do uso do medicamento? Isso é um sistema de farmacovigilância, um serviço de farmacovigilância. Vocês viram ontem a confusão com a vacina da AstraZeneca? De Oxford? Não. O estudo foi suspenso porque um paciente
que está no estudo apresentou uma reação neurológica grave. Bom, primeiro, ninguém nem disse que reação neurológica é essa. E daí, assim, ontem mesmo à noite eu recebi mensagem de amigo que é antivacina, dizendo que é mesmo um perigo, né? E, na verdade, né, o que acontece? Ainda estamos na fase 3, as pessoas não conseguem entender isso. Fase 3 é estudo de eficácia, mas também de segurança. Porque até então, ele não tinha tido uma aplicação ampliada dessa vacina. Depois, esse paciente, ele pertence ao estudo, mas ninguém não sabe, né? Até ontem, até onde eu vi, eles não tinham levantado ainda se o paciente tinha tomado placebo ou vacina, porque é um estudo duplo cego. Então, isso é estabelecer causalidade. Tudo bem, ele é do estudo, mas será que ele, primeira coisa, ele tomou placebo ou tomou vacina? Se ele tomou vacina, pode ser que realmente essa reação esteja associada à vacina. Mas, antes de dizer que é a vacina, vai ser feito um estudo de outros fatores que podem ter interferido no aparecimento dessa reação. Então, é isso, eu estou tomando medicamento, eu tenho uma reação, a indústria tem que ser notificada, o Ministério vai ser notificado, e antes de sair falando que foi do medicamento, é estabelecido a causalidade. É isso que a gente disse, você vai ter que demonstrar realmente que aquele efeito pode ter sido originado naquele medicamento ou na situação, ou aí na questão da vacina. É que como está todo mundo tão envolvido na discussão do Covid, pareceu que foi uma coisa, assim, completamente fora do comum, mas não é. Para isso que existem as fases de estudo antes de um medicamento ser lançado, ou antes de uma vacina ser lançada. Então, por isso que as pessoas falam, abaixa um pouco a bola. Acho que antes de março, de junho do ano que vem, talvez a vacina não esteja disponível. Por quê? Não dá para queimar etapas. Porque se realmente for comprovado que existe uma relação de causalidade, primeiro vai ter que ser estudado, será que ele tem algum fator que levou a isto? Ou será que é uma reação que pode acontecer mesmo para qualquer pessoa? Então, uma responsabilidade muito grande você colocar um medicamento novo no mercado. Bom, isso eu estou falando de farmacovigilância. Quando eu falo de um centro de informação de medicamentos, ele tem o objetivo de fornecer informações. Para quem? Para a comunidade interna, prescritores, profissionais de saúde, pacientes, como também para a comunidade externa. Para você ter um centro de informação, a gente tem alguns requisitos também. Você tem que ter acesso à base de dados, a base de dados que trabalhem com revisões sistemáticas. Você tem que ter uma estrutura que permita o levantamento e a socialização dessas informações. Então, só depois que a gente tem esse centro de informação instalado, é que você consegue implementar um serviço de farmácia clínica. Tudo bem? Até aqui? Dúvidas? Sim, Pro. Não, Pro, tranquilo. Não? Vocês não perguntam nada, vocês ficam quietinhas. Bom, então, para que exista a farmácia clínica, a gente diz que devem existir padrões mínimos dentro de um hospital para que ela seja implementada. Então, primeiro, a farmácia hospitalar, ou o farmacêutico, ou os farmacêuticos deste serviço, tem que exercer uma capacidade, ou tem que ter uma capacidade de liderança e gerenciamento neste tema, na área de medicamentos. Essa questão da liderança,
é uma habilidade que ela é aprendida. Na verdade, existem algumas pessoas que têm características natas de liderança, mas aqui, quando a gente está falando de liderança, a gente está falando de alguém que tem o domínio técnico do medicamento e que consiga, através da transmissão desse conhecimento e do poder de convencimento, uma capacidade de liderança. Então, você não precisa ter um farmacêutico líder de equipe multiprofissional, não é disso que a gente está falando, mas é de alguém que tenha credibilidade, que consiga demonstrar o conhecimento que ele tem e dê segurança para os outros profissionais. Porque muitas vezes o que a gente percebe é isso. Por que o farmacêutico não é reconhecido? Porque ele não se coloca como um profissional de saúde, ele não se aprofunda no conhecimento técnico que ele tem, ele não utiliza até de uma linguagem técnica adequada. Eu sempre falo isso. Vocês já viram algum médico chegar para você e falar assim, você tem uma dorzinha no bracinho, que bonitinho. Não. Uma coisa é você ser educado, você ser acolhedor, mas eles usam os termos técnicos do saber que eles têm. Não que eles não expliquem, mas não deixam de usar o conhecimento técnico. E daí vem o farmacêutico falar em remédio. Por favor, né? Vamos exercer aí, vamos mostrar para as pessoas que a gente tem um conhecimento da área. É a história do medicamento e da medicação. O pessoal fala assim, não, você é muito chata. Não é que eu sou chata. Gente, medicamento é uma coisa, medicação é outra. A medicação do paciente, mas me dói até a alma. Não é medicação do paciente. São os medicamentos do paciente. Medicação é o ato de administrar o medicamento. Mas isso faz diferença? Eu acho que faz. Eu acho que faz até para que a gente consiga exercer a liderança dessa discussão dentro de uma equipe multiprofissional. Informação sobre medicamentos e atividades educativas. A farmácia clínica tem que se preocupar com isso, em disseminação e socialização de informação. Como? Não sei, pode fazer reuniões com os profissionais de saúde, pode propor lançamento de boletins, de discussões em equipe multiprofissional, de atividades educativas com grupos de paciente, com familiares. Tem diferentes estratégias aí que a farmácia clínica pode adotar e pode propor para disseminar informações sobre medicamentos. A definição de normas para distribuição, dispensação e controle dos medicamentos, isso na farmácia hospitalar. Então, para que a farmácia clínica seja implementada, essas etapas, elas têm que ser muito bem definidas. Tem que ter normas definidas e implantadas para a distribuição dos medicamentos entre os setores, para a dispensação do medicamento para os pacientes, para o controle desses medicamentos. Então, tem que existir normas, e essas normas têm que estar implantadas e devem ser seguidas. Não dá para você ir além, ou seja, vou discutir prescrição se eu não conseguir ainda nem organizar o meu controle de estoque. A gente tem que implantar a farmácia hospitalar por etapas. Só quando ela estiver bem estruturada é que você avança para a farmácia clínica. Tem que ter instalações, equipamentos e demais recursos necessários. Aqui, na verdade, o recurso, eu acho, mais difícil é você ter farmacêuticos em quantidade suficiente. Farmacêuticos que dê conta ou da gestão técnica ou da gestão clínica. E é isso também que eu sempre falo. Existem farmacêuticos que não têm perfil para a área clínica.
Assim como existem farmacêuticos que têm um perfil mais adequado para a área clínica do que para gestão e logística. Não sei de vocês, mas se você me colocar só para controlar estoque, eu vou ficar desesperada. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar na área clínica. E da mesma forma, tem pessoas que não conseguem essa interação, não gostam dessa interação com o paciente, com a equipe multiprofissional, querem trabalhar na área de logística, de gestão, de administração. Então, isso é importante dentro da profissão de farmacêutico, né? Existem diferentes possibilidades que nos permitem adequar ou nos adequar aí ao que a gente gosta mais, a buscar onde a gente se realiza mais. Mas o que é importante, independente de vocação, de conhecimento, se você não tiver número suficiente de profissionais e uma estrutura adequada, não tem como começar a farmácia clínica. Se vocês acham que tem como um farmacêutico ficar preocupado com o processo de compra e com análise de prescrição? Vocês acham que isso é possível? Tentem imaginar o dia a dia de um hospital. Dá para um mesmo profissional ser responsável pelo almoxarifado, pela farmácia satélite, pela farmácia clínica? Eu acho que não, tem que ser separado. Tem que ser separado. Então, eu acho que o grande desafio para a farmácia clínica é o convencimento de que é importante ter um farmacêutico, no mínimo, né, ou um setor realmente de farmácia clínica, onde os profissionais envolvidos se dediquem a essa atividade. E pesquisa para quê? Pesquisa relacionada a medicamentos. É o que a gente fala hoje de terapia baseada em evidências. Nós temos que aprender a raciocinar de forma clínica, que foi aquela pergunta que eu fiz ontem na palestra. Em relação aos desfechos esperados, existe diferença entre antineoplásicos injetáveis ou orais? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Eu quero... o médico foi no congresso e volta com um lançamento de um medicamento. Tá, vamos padronizar? Vamos. Primeiro a gente vai analisar em que situações esse medicamento já foi utilizado, que tipos de estudos foram realizados, quais os desfechos esperados. Tá, a gente acabou de falar da vacina lá da AstraZeneca. Imagina que seja estabelecida uma causalidade e que os estudos sejam mesmo suspensos. Vocês iriam recomendar uma vacina da AstraZeneca? Imagina que o estudo foi suspenso e, mesmo assim, a vacina está sendo comercializada. O que vocês acham? Não possível, né? Não. Então, vamos pensar aqui. Quando a gente fala em reposição hormonal, qual é a história da reposição hormonal? Década de 80, 90... se descobriu o benefício da reposição hormonal. A mulher, quando ela faz a menopausa, a última menstruação e entra no climatério, ela tem um decréscimo na produção de hormônios e uma série de comprometimentos, tanto estéticos quanto de saúde. A gente sabe, por exemplo, que aumenta muito o número de infartos em mulheres no climatério, quando a gente compara com mulheres jovens. Você não tem a proteção do estrogênio, aumentam os níveis de triglicérides e colesterol. Então, a gente tem uma série de problemas. E é lógico que a gente quer ficar mais tempo nova, né? Se pudesse fazer uma reposição hormonal, ter cabelo, ter unha, ter pele saudável, tudo isso que os nossos hormônios femininos trazem para a nossa existência. Bom, começou uma febre, existem realmente os benefícios, e daí foi feito um estudo na Inglaterra, um estudo de
corte para ser analisado realmente o efeito dessa reposição hormonal. O que é um estudo de corte? Vocês já ouviram falar nisso? Não, nunca ouvi. Eu também não, Pro. Não? Estudos de corte são estudos prospectivos. O que é isso? Você tem um momento no tempo onde você começa esse estudo e você vai acompanhar para frente, ou seja, para o tempo futuro. O estudo de corte traz a ideia de um monte de gente, não traz? Sim. É um acompanhamento de uma população utilizando aquele medicamento por um certo período de tempo. E, geralmente, esses estudos de corte, eles são muito caros e eles são demorados. Acho que no Brasil, o estudo de corte que eu conheço, publicado, só tem um que foi feito pela Universidade de Pelotas. E é por isso que a Universidade de Pelotas é uma das que está fazendo o estudo no Brasil inteiro aí sobre o Covid. Eles têm essa tecnologia, essa experiência com o estudo de corte. Foi feito esse estudo, então, acho que foram com 2.000 mulheres, se não me engano, o número de participantes. Elas começaram a tomar reposição hormonal e elas estavam sendo acompanhadas. Bom, o que aconteceu? O estudo foi suspenso antes do tempo, porque eles perceberam que havia um aumento do câncer de mama na taxa de câncer de mama dessas mulheres em relação à população em geral. E daí, o que eles identificaram? Que mulheres que têm histórico de câncer de mama na família, principalmente primeiro grau, não devem fazer reposição hormonal. Por isso que o estudo foi suspenso, porque se detectou que havia um aumento do risco daquelas mulheres desenvolverem câncer de mama. A partir desse estudo, o estudo foi suspenso. Reposição hormonal, na opinião de vocês, é para todo mundo? Não. Não. Traz benefícios? Traz. Mas traz um risco associado. Mesmo que eu não tenha histórico de câncer na família, eu vou fazer reposição hormonal? Pode fazer, mas tem que ser acompanhado, porque aumenta o risco do aparecimento de câncer. Eu tinha uma ideia sobre esse assunto, porque a minha mãe comentou comigo que ela não queria fazer reposição hormonal quando ela entrou na menopausa por conta do risco, né, do aumento de câncer. Acho que na época eu não sabia que existia essa possibilidade, né, esse risco, né? Hoje já tenho mais ciência, que já ouvi outras pessoas comentarem, enfim. Sim. E ainda assim, você vê pessoas que acham que dá para fazer reposição hormonal de uma forma generalizada. O risco é pequeno. Depende. Será que o risco é pequeno? E eu sempre falo, né? E se for você, o risco foi 100%, né? Então, para isso que existem os estudos, para mostrar segurança, eficácia, e se ele é suspenso, alguma coisa aconteceu. Se o risco não fosse significativo, o estudo não teria sido suspenso, teria? Não. Com certeza não. Com certeza não. Então, para a definição de tratamentos hoje, a gente recomenda que sejam feitos sempre levantamentos. Quando a gente faz um levantamento para definir tratamento, por exemplo, a escolha de um medicamento ou avaliação de novas tecnologias, a gente tem que considerar estudos que tenham o mesmo desenho, ou seja, a mesma metodologia, e que estudem o mesmo desfecho. Ou seja, se é o desfecho secundário, se é o desfecho final, porque existem diferentes tipos de desfechos que são estudados. Então, por exemplo, quando eu trato hipertensão, qual é o meu objetivo?
baixar a pressão daquele paciente. É que é importante baixar a pressão daquele paciente. Por conta do risco de infarto, acho que de AVC também. Qual é o objetivo de um tratamento de hipertensão? Prevenir contra o risco de problemas associados a aumento da pressão. Isso. Então, por que a gente tem que ter isso claro? O tratamento para hipertensão tem como objetivo diminuir o risco de eventos cardiovasculares. Não tem como objetivo diminuir os níveis pressóricos. Porque se você falar assim, ó, nós vamos fazer um tratamento, imagina você falando isso para um paciente, com o objetivo de diminuir o valor da sua pressão arterial, ele vai falar assim, mas por quê? Eu não sinto nada quando ela está alta. Vocês já ouviram alguém falar isso? Sim. Sim. Então, o objetivo não é baixar o nível de pressão arterial, porque eu acho bonito ficar em 12/8. É porque existem estudos que dizem que dentro desses níveis pressóricos há uma diminuição de eventos cardiovasculares. A gente está falando de um desfecho intermediário e de um desfecho final. Qual que é o desfecho intermediário? Comecei um tratamento com medicamento antihipertensivo. Qual que é o desfecho intermediário? E qual que é o desfecho final? Você fala quando, Thaís? Quando ele está com a pressão elevada e aí ele chega a um certo nível de pressão, que é o intermediário? Isso. Então, assim, se a gente pensar num tratamento para hipertensão, Sim. qual é o objetivo? Não é diminuir o nível pressórico. Não. O objetivo é diminuir o risco de acidentes cardiovasculares. Sim. Através do controle sem dos níveis pressóricos. Sim. Então, quando a gente imagina um estudo de um antihipertensivo, de ação de um antihipertensivo, o controle dos níveis pressóricos seria um desfecho intermediário. Mas não final. Não final. O final é a diminuição de acidentes cardiovasculares. Entendi. Porque quando a gente avalia de fato o que a gente tem de estudo de antihipertensivos, só tem 2 classes de antihipertensivo que realmente a gente tem um desfecho final significativo, que são os beta-bloqueadores e os diuréticos. Vocês sabiam disso? Não. Os outros controlam os níveis pressóricos, mas nós não temos estudos que demonstrem que eles têm um impacto na diminuição do risco de problemas cardiovasculares. Então, se a gente for pensar para um paciente de atenção primária, qual a justificativa de você pegar um antihipertensivo novo, de última geração, se o que a gente tem de resultado efetivo demonstrado é beta-bloqueador e diurético? Cientificamente, né? Cientificamente. Isso sim tem evidência científica. Na verdade, eu só vou procurar um outro medicamento se aquele paciente não se adequar ao medicamento de primeira escolha. Sim. Mas, de fato, a gente tem essa questão do desfecho final demonstrado com beta-bloqueador e diurético. Quer ver uma outra classe de medicamento que é bem complicada em relação ao desfecho? São as estatinas. A gente tem desde estatina muito barata até estatina muito cara. A gente tem aí a simvastatina, que custa acho que R$9, R$8. Sim. Tem a rosuvastatina, que custa 200. A pitavastatina, que custa 80, 90.
E daí, quando a gente vai analisar as estatinas, o que acontece? A rosuvastatina, ela tem uma ação mais rápida. E essa discussão eu sei, porque acabei fazendo com o meu médico, né? Ela tem uma ação mais rápida. Ela diminui o nível de colesterol, os valores de colesterol, muito mais rápido do que a simvastatina. Então, se o paciente começa a tomar hoje o medicamento, ele vai ter um controle do seu nível de colesterol muito mais rápido do que com a simvastatina. Só que diminuir nível de colesterol é desfecho intermediário, não é desfecho final. O que a gente quer como desfecho final? Opa! O que a gente quer como desfecho final quando a gente faz um tratamento com estatina? É diminuir nível de colesterol? Não, diminuir os eventos alérgicos. De eventos cardiovasculares. E os estudos demonstram que a velocidade de diminuição de valores de colesterol não interfere no desfecho. Então, você vai ter a mesma porcentagem de pessoas que vão ser beneficiadas com a simvastatina quanto com a rosuvastatina. Se é assim, por que o médico prescreve rosuvastatina, que é muito mais cara e não tem no SUS? Pro, qual que a senhora falou? Rosuvastatina, é isso? Se a gente pensar em desfecho, não tem justificativa. Tanto faz você prescrever a simvastatina, que é muito mais barato, do que a rosuvastatina. Agora, existem diferenças? Existem. Então, se a gente pensar, existem estatinas que são lipossolúveis, outras que são hidrossolúveis. Existem estatinas que não interferem com o citocromo P450. Então, tem outras características que devem ser avaliadas. Mas se a gente pensar em desfecho, e sem fazer avaliação nenhuma, tanto faz prescrever uma estatina como a outra, porque o desfecho final vai ser o mesmo. Deu para entender isso? Sim. Isso foi questão do último ENAD, viu, gente? Essa questão de desenho de estudo, de desfecho, de medicina baseada em evidências, ou terapia baseada em evidências, foi questão de ENAD. Como é que você avalia a introdução de um novo medicamento, da mesma classe terapêutica, com mecanismo de ação diferente, que tipo de estudo? Que é isso, você comparar realmente o que você quer. E por isso que a gente trabalha hoje com a noção de risco. Você não fala com uma pessoa que vai fazer um tratamento antihipertensivo ou para pressão arterial, para hipertensão, que ela está segura em relação a risco de problemas cardiovasculares. Você diz para ela que diminui o risco. Uma pessoa que tem diabetes, ela está controlando a glicemia para diminuir sequelas, ou risco de sequelas. Mas eu não estou dizendo que você não vai ter nenhuma sequela, ou que você está imune ao risco. Isso não existe. É a mesma coisa da vacina do Covid. Eu não conheço nenhuma vacina que tenha 100% de eficácia. Eu tomei vacina de gripe e mesmo assim peguei a gripe. Existem uma série de explicações para isso. Mas uma delas é que realmente não tenha feito efeito em você. Ó. Tem 95% de eficácia. Então, tem 5% das pessoas que tomaram a vacina que não estão protegidas. É isso que a gente fala também em relação à vacina do Covid. Nada vai ser milagroso. Vai diminuir muito o risco de transmissão. Mas não conheço nenhum. Vocês conhecem algum medicamento que seja 100% eficaz? Eu não conheço. Imagina se tivesse um medicamento para qualquer coisa que fosse 100% eficaz e sem nenhum efeito colateral. E nenhum risco. Seria uma maravilha.
Por isso que a gente sempre faz análise de risco-benefício. Tudo bem? Tudo bem. Bom, o que o farmacêutico precisa saber para ser um farmacêutico clínico? Ele precisa saber de fisiologia, de patologia, certo? Ou fisiopatologia. A gente tem que conseguir associar o medicamento, ou seja, o mecanismo de ação do medicamento, ao que acontece no organismo daquele paciente, ou seja, a fisiopatologia da doença. É o que a gente fez quando a gente analisou lá a questão da afta, quando a gente analisou lá o medicamento para artrite, lembra que eu ainda falei para vocês? Vamos diferenciar artrite de artrose, a gente tem que ter um domínio daquela doença. Farmacologia básica e clínica e farmacoterapia, a gente tem que saber a ciência, a farmacologia, mas a gente tem que saber as possibilidades que existem e conseguir fazer essa análise em função das características do paciente. Toxicologia. Como é que a gente trabalha? Que foi a discussão daquelas meninas lá na palestra da UTI. Já imaginou, você está trabalhando com doses, com sobredoses. Quando você trabalha com uma sobredose de um medicamento, você já está trabalhando com a possibilidade de uma intoxicação, de que ocorra uma intoxicação. E daí, assim, mas se o paciente precisa, você não vai dar o medicamento que ele precisa, na dose que ele precisa, você vai, mas aí você tem que ter cuidados, tem que ter um acompanhamento, então a gente tem que ter esse conhecimento de toxicologia. Farmacocinética clínica. O que é farmacocinética? Acredita que eu faltei nesse semestre? Eu vou bater em você. Você não venha com essa conversa. Ai, eu faltei no dia que nós discutimos farmacocinética. Boa resposta de farmacêutico. Absorção, distribuição, Isso. excreção. Excreção Pera. Absorção, distribuição. Aí são 4. Eu lembro da excreção. Tá faltando alguma coisa aí. Metabolização? Eu tomo medicamento e ele é excretado da mesma forma que eu tomo? Não. Ah, ele é metabolizado. Aí, pronto. Obrigada, Nayara. Então, a gente vai se ajudando. Vai, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Então, imagina assim, eu tenho que tomar um medicamento, ele tem que entrar no meu organismo para fazer um efeito, não tem? É absorção. Ele tem que ser distribuído para chegar no local que ele vai agir. Se ele ficar naquele lugarzinho, não vai adiantar muita coisa, a não ser que eu tenha uma aplicação tópica. Ele vai ser distribuído, ao mesmo tempo, ele começa a ser metabolizado para que ele seja excretado. Porque todo medicamento é um xenobiótico. Vamos ver lá na toxicologia. Vocês têm tóxico? Não é agora que vocês têm tóxico, né? Ou é? É nesse semestre? Temos, Pro. É ou não? A gente já teve. Ah, então tá. O que é um xenobiótico mesmo, então? Bom, é toxicologia, DP. O que é um xenobiótico? Estou aqui. Não tenho ideia, prof. Vocês que falaram que já tiveram toxicologia. Eu já tive, mas é 7, 8 anos atrás. Xenobiótico, essa palavra lembra alguma coisa? Xenobiótico. Maconha. Não. Não só maconha. Muito Xenobiótico. Estou muito engraçado. Xenobiótico, xeno é estranho. Xenofobia, que as pessoas que têm... É o organismo.
Então, medo de estranho. Cheiro biótico é estranho ao organismo. Todo medicamento é estranho ao seu organismo. Sim. Sim, né? Quanto mais próximo do natural, do endógeno, menos efeitos colaterais a gente tem, por exemplo. Mas se eu estou administrando uma substância que é sintetizada, que é produzida, ele é semelhante ao endógeno, mas ele é estranho. Se ele é estranho, o nosso organismo não sabe se ele é bom ou ruim. Sabe que ele é estranho, ele vai ser eliminado. Isso que a gente fala da farmacocinética. A gente tem que entender, então, como esse medicamento vai ser absorvido, distribuído, metabolizado e excretado. De uma forma geral. Tá, então eu sei que aquele medicamento vai ser excretado pelo rim. Imagina que eu estou trabalhando com um paciente que tem insuficiência renal. E o medicamento vai ser excretado pelo rim. Ele vai ser excretado da mesma forma que se eu estivesse trabalhando com um paciente sem insuficiência renal? Não. Isso é farmacocinética clínica. Eu vou ter que adequar a dose daquele medicamento à situação do paciente. Ou contraindicar aquele medicamento, se for o caso. Imagina um medicamento que seja metabolizado pelo fígado. E eu tenho um paciente que tem uma insuficiência hepática. Ou um medicamento que também seja excretado pelo pulmão. E ele tem um problema pulmonar. Isso é farmacocinética clínica. Eu aplicar esses conhecimentos de quanto é absorvido, de como vai ser distribuído, quanto vai ficar ligado nas proteínas plasmáticas, quanto que vai ser distribuído nos compartimentos, nos músculos. Imagina um medicamento que tenha uma grande distribuição. O que quer dizer isso? Ele vai estar... Volume de distribuição. Alto volume de distribuição. Que ele vai, acho que, entrar em contato com diversos órgãos. Diversos órgãos e vai ficar depositado. Que a gente chama de compartimentos. Qual que é o principal compartimento quando a gente fala em distribuição de medicamento? Vocês lembram? É um órgão, um tecido. Tecido muscular, lembram disso? Então, quando você tem um medicamento que é absorvido, uma parte dele fica depositado em compartimentos e a outra parte vai para a corrente sanguínea, ou fica na corrente sanguínea. Aquele que está na corrente sanguínea pode estar livre ou pode estar ligado a proteínas plasmáticas. E o que está depositado, geralmente está depositado no músculo. Se ele tem um grande volume de distribuição, a maior parte dele fica no músculo e a menor parte na corrente sanguínea. O que está livre na corrente sanguínea é o que tem ação. O que está distribuído ou ligado à proteína plasmática não tem ação terapêutica. Lembram disso, gente? Lembraram? Deu uma refrescada, mas eu preciso estudar de novo. Dá uma relembrada nisso, porque daí eu vou falar para vocês assim, digoxina. A digoxina é um medicamento de baixo índice terapêutico. O que quer dizer isso? Vocês já viram isso na toxicologia, na farmacologia. É que ele está próximo da dose tóxica? A dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica.
Isso mesmo. Todo mundo lembrou? Sim. Qualquer variação, então, pode ser tóxica para o paciente. Sim. Se eu falar para vocês que um idoso tem diminuição de massa muscular, qual o cuidado que a gente tem que ter com a digoxina num idoso? A digoxina é um medicamento que tem um alto volume de distribuição. Tem que dar uma dose menor, né? Tem que dar uma dose menor. Porque senão ela pode ser tóxica. Porque se ele tem uma quantidade de massa muscular menor, e isso acontece geralmente com os idosos de uma forma geral, você pode dar uma dose terapêutica, mas que para aquele paciente vai ser tóxica. Estão acompanhando o raciocínio da farmacocinética clínica? A entender todos os processos que o nosso organismo faz com o medicamento para adequar a realidade daquele paciente que você está trabalhando. Ok. Por isso que eu falo, a farmacologia é uma ciência. Aqui a gente trabalha com essa ciência aplicada. Porque a gente vai avaliar o medicamento relacionado ao paciente. Que é o que eu perguntei ontem também. Um antineoplásico oral, ele pode ter a sua absorção comprometida pela própria característica da doença. É diferente você avaliar a farmacocinética num paciente saudável do que num paciente que possui uma doença que pode alterar a absorção de medicamentos. Ou não é? Então, a gente tem que sempre analisar em função do paciente. Tudo bem? Sim, pronto. Sim. Interpretação de exames laboratoriais. Eu não necessariamente preciso saber fazer o exame, apesar de ser uma atribuição do farmacêutico. Mas eu tenho que saber interpretar. Se eu quero ser um farmacêutico clínico, eu tenho que entender o que diz aquele exame. Se é um hemograma, se tem alteração na série branca, se tem uma alteração na série vermelha, se tem um desvio à esquerda, um desvio à direita. Se já tiver hemato? Hematologia? Sim. Então, a gente vai trazer muitos conhecimentos de lá. Se é uma anemia ferropriva. Para ser uma anemia ferropriva, eu olho o hemograma. Por que eu suspeito de uma anemia ferropriva? O que eu olho que vai me dizer, ou que vai me levar à suspeita de uma anemia ferropriva? Peguei um hemograma, eu olho assim e falo, nossa, eu acho que esse paciente tem anemia ferropriva. O que vai estar escrito lá no exame? Não lembro. Uma A quantidade hemácia. de hemoglobina? Hã? A quantidade de hemoglobina? A quantidade de hemoglobina. Então, a gente vai ver lá o hematócrito, que vai dizer isso para a gente. A gente pode ter hemácias microcíticas. O que é isso mesmo? Microcíticas. Hipocrômicas. Não estou falando nada que vocês não tiveram, gente. Microcíticas, pequenas. Hipocrômicas, descoradas. RDW, o que é RDW? Acho que vai mostrar a variação do tamanho, né? Do tamanho das hemácias, é isso mesmo. Então, a gente tem condição de interpretar um exame para saber se aquele medicamento está fazendo efeito, se aquele medicamento pode ser utilizado para aquele paciente. Se é uma infecção viral ou bacteriana, dependendo do desvio
que a gente encontra na série branca. Porque se for uma infecção viral, adianta dar um antibiótico? Não. É pensar como é que eu vou avaliar a função renal de um paciente quando eu tenho um medicamento que vai ser excretado pelo rim. Que exame que eu vou olhar, gente? Estou falando de bioquímica clínica agora. Já tiveram bioquímica clínica? Estamos tendo agora, Pro. Ai, que bom. Mas a gente não chegou nessa parte. É bilirrubina? Não, creatinina. Creatinina, verdade. Mas vocês estão vendo, assim, na farmácia clínica, como a gente vem puxando um monte de conteúdo, de assunto, de outras disciplinas? Por isso que eu gosto tanto da Bilirrubina farmácia. de onde, prof? Eu esqueci agora. Hã? A bilirrubina é É hepática, função hepática. hepática, é verdade. Por isso que eu gosto da farmácia clínica, gente, porque eu me sinto realizada, eu me sinto uma super farmacêutica. Eu junto tudo o que eu sei para analisar o melhor tratamento para aquele paciente. Tem que saber muita coisa também, prof. Pelo amor de Deus. Você tem que saber acompanhar, avaliar o paciente. E avaliar do ponto de vista do tratamento medicamentoso. Mas não é bonito isso? Eu acho tão lindo, gente. Sim, muito. Porque a gente vai juntar tudo que a gente aprendeu. Inclusive, entender esse paciente, né? Porque se a gente pensar num paciente ambulatorial, muitas vezes a crença dele, a cultura, pode interferir no tratamento. A farmacoepidemiologia, que é isso que eu falei para vocês, entender um estudo de um medicamento, se é um estudo de corte, que tipo de desfecho ele está trabalhando, como é que ele vai comparar esse desfecho. O que a gente chama de farmacoeconomia, economia em saúde, a gente vai trabalhar com isso também nessa disciplina. É diferente o custo de um medicamento e um custo de um tratamento. Às vezes eu estou trabalhando com um medicamento mais barato, que aparentemente tem um custo menor, mas o paciente fica mais dias internado. Então, no final, o custo do tratamento é maior. Então, a farmacoeconomia, ela não trabalha só com o custo do medicamento, mas com o custo do tratamento. E saúde pública, porque eu tenho que trabalhar com as doenças, eu tenho que saber qual é o perfil epidemiológico daquela população que eu trabalho, qual é o perfil epidemiológico da população que é atendido no meu hospital, no hospital que eu trabalho. Se é um hospital pediátrico, eu tenho que entender, eu tenho que saber quais são as doenças que essas crianças têm o maior risco de apresentar, quais são as complicações, qual é o grupo de risco. Tudo isso vem da onde? Da saúde pública. Então, eu trago conhecimento de várias áreas para trabalhar com a farmácia clínica. Habilidades. Tem que ser um farmacêutico que saiba analisar criticamente uma literatura científica. Então, você pega um artigo e você tem que saber analisar o método, será que os resultados são consistentes ou não? Como é isso? Então, um exemplo. Já há alguns anos, a BBC de Londres fez um trabalho, era uma série de programas, de vez em quando aparecem esses programas da BBC, acabando com a homeopatia. Eles destruíram a homeopatia. E daí, um dos trabalhos que eles apresentaram lá foi um trabalho realizado, não sei por que pesquisador, nem lembro isso, que eles faziam o quê? Eles fizeram cultura de células de mastócitos, e daí eles estimulavam os mastócitos e aplicavam um medicamento homeopático, e depois eles compararam a liberação de grânulos dos mastócitos, da atividade dos mastócitos, alguma coisa assim, né? E daí eles disseram o quê? Que, comparando
células que tiveram contato com medicamento ou com soro fisiológico, não teve ação nenhuma. Então, isso comprova que a homeopatia não funciona. Para a maioria das pessoas, ouviu isso e achou que não funciona. Mas, de fato, o medicamento homeopático, ele trabalha com energia vital. Se com energia vital, tem que ter um ser vivo. Não é numa célula, num tubo de ensaio. É o tipo de trabalho que não diz nada, porque ele não é adequado para aquela análise. Então, é isso, é a capacidade de você ler, interpretar e analisar criticamente um artigo científico, para saber se ele tem uma metodologia adequada, se ele chegou no objetivo que se queria, se ele estudou o que realmente era importante. Uma outra habilidade, formulação e evolução de projetos. Aquele artigo que fala da implantação da farmácia clínica no Einstein, ele fala exatamente disso, da implantação de um projeto, que foi a implantação de um projeto de farmácia clínica. Como eles montaram o primeiro setor, depois como eles foram evoluindo, como eles demonstraram a importância do trabalho, a economia, a resolutividade, foram aos poucos aumentando este serviço. Uma comunicação efetiva. Para trabalhar em equipe, eu tenho que saber me comunicar. Eu tenho que saber conversar. Eu tenho que treinar essa habilidade. Eu tenho que ter um poder de conhecimento e convencimento das pessoas. Ou não tenho, gente? O que vocês acham? Sim, pronto. Sim, com certeza. Dá para ser um professor e não ter essa habilidade de comunicação? Não. Da mesma forma, você vai trabalhar em equipe, você tem que treinar isso, você tem que saber se colocar, defender uma ideia, um posicionamento, uma intervenção que você está propondo. Manejo de conflitos, porque vocês imaginem o tanto de conflito que acontece tendo um hospital. Existem expectativas completamente diferentes entre paciente, familiar, profissionais de saúde, administração. Então, é um lugar de conflitos. E o farmacêutico clínico tem que saber trabalhar nessa situação e no manejo de conflitos. Criatividade, sempre pensar novas estratégias, formas de abordagem, formas de trabalho. Espírito empreendedor, sempre se atualizando, pensando novas formas de implantar aquele serviço, e disposição para aprendizado diário. Porque a todo momento existem novas informações, novos conhecimentos sendo divulgados. Gente, imagina você ser um farmacêutico clínico dentro de um hospital referência para o Covid hoje. Que loucura que é! Eu nunca vi tanta informação e tanto conteúdo ser produzido de uma forma tão rápida e, assim, de uma forma tão intensa. E é isso que muita gente não entende. Mas até hoje estavam falando isso, agora estão falando outra coisa. Ué, é uma doença nova, um agente novo, é tudo novo para a gente aprender. Então, esse farmacêutico, ele tem que ter essa vontade de aprender, de buscar informação, saber onde buscar, saber analisar, sistematizar e transmitir esta informação. Bom, gente, são 9h já. Eu acho, como eu vim direto, que eu vou parar por aqui para a gente poder falar um pouquinho do caso clínico. O que vocês acham?
Pode ser. Do exercício? E depois eu continuo daqui na semana que vem, pode ser? Pode. Então, deixa eu procurar o caso clínico aqui, ó. Gente, alguma pergunta do que eu falei até agora? Por enquanto, não. Não, tranquilo. Nenhuma dúvida? Bom, Não. então, caso clínico. Vocês estão lá no hospital e tem um paciente internado, sexo masculino, 62 anos, pós-infarto do miocárdio. Ele está tomando varfarina há 3 dias, 5 miligramas por dia. E ele está apresentando hemorragias de pequena intensidade. Primeira pergunta: há algum problema relacionado ao medicamento? Quando a gente olha de cara, assim, eu imagino que um paciente não deva ter hemorragias. Mas é um medicamento anticoagulante. Será que essas hemorragias são esperadas ou não? Se elas forem esperadas, tudo bem. Se não forem esperadas, será que tem um problema na dose? Como é que eu vou avaliar isso? Então, eu vou verificar se está dentro da dose terapêutica, tem que considerar que é um paciente do sexo masculino, será que isso interfere? A idade dele, será que interfere? Então, eu vou analisar tudo isso para detectar se existe algum problema relacionado ao medicamento. Eu falei para vocês a varfarina, que é um medicamento de difícil manejo. Existe uma adaptação que é individual. Então, eu também avalio não só a dose que foi prescrita, as condições do paciente, mas também eu preciso analisar alguns exames de laboratório. E eu estou perguntando aqui, qual exame é indicado para avaliar a adequação de dose e resposta do medicamento ao paciente? Então, vocês vão ter que lembrar que exame que é indicado, vão ter que pesquisar aí e me justificar. Eu estou pedindo, vou pedir esse exame, eu vou olhar este exame para ver se a dose está adequada ao paciente. E, por último, definir, né, ou identificar, eu quero pelo menos 3 interferentes no efeito do medicamento. Alimento, medicamento, condição clínica. Daí vocês vão citar e vão dizer para mim se ele diminui ou se ele ou aumenta o efeito do medicamento. Deu para entender? Sim, Pro. Sim. Na hora de fazer a discussão, não esqueçam de tudo isso que a gente comentou. A gente tem que avaliar o paciente como um todo. Até para falar, olha, a dose está muito alta, tem que diminuir, ou nem... Não, esse medicamento não devia estar para esse paciente, devia ser um outro medicamento, não sei. Se vocês quiserem achar que é outro medicamento, tem que fazer sempre uma proposta, tá? Então, esse medicamento não é o mais adequado, deveria ser um outro medicamento. Mas, nesse momento, eu quero discutir, assim, é esperado o que está acontecendo? É um medicamento adequado para esse paciente, considerando que ele é idoso, que ele é do sexo masculino, que ele teve um infarto? E que exame eu poderia pedir para avaliar essa questão da dose e resposta? Tudo bem? Tá bom. Uhum. Sim, Pro. Dá para fazer? Vamos tentar. Vamos tentar. Lógico que dá. Lógico que dá. Farmacêutico. Vocês tiveram tudo já? Quase? Tudo que eu perguntei, vocês já tiveram? Tudo bem, então, gente? Tá bom, Pro. Podemos parar por aqui? Sim, Pro. Sim. Uhum. Sim? Obrigada, viu? Melhoras aí. Tá bom, acho que eu melhorei. Comecei a dar aula, eu melhorei. Até esqueci que eu estava ruim.
Eu me animo. Eu gosto desse assunto, gente. Daí eu me animo. O que você tem, Pro? Eu acho que é sinusite. Ah, tá, E nossa, é horrível.